Então, a partir de agora, essa aula está sendo gravada. No finalzinho, eu desligo a gravação e se alguém quiser conversar após, pode conversar. E é claro, a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida e quiserem perguntar, é só abrir o áudio e perguntar. Vocês também podem fazer perguntas pelo chat. Eu não vou encontrar, não vou abrir o chat a todo momento, não vou ver a todo momento, mas no final da minha explicação, eu olho as perguntas e comentários que vocês fizeram. Beleza? André disse boa noite, Igor, boa noite. Estou me avisando que minha câmera estava desativada, já ativei. Bem, então vamos começar pela atividade da semana passada, que era aquele questionário com 10 questões sobre o modernismo geração 22. Falando nisso, eu passei para vocês o link de um vídeo que eu fiz. Eu vou pedir para quem não assistiu que assista, que eu sei que não foi todo mundo que assistiu, pelo número de visualizações. E lá eu explico bem direitinho sobre a obra Macunaíma. Agora Professora, nessa... Oi? o Gustavo, ele não tá conseguindo acessar o e-mail do SED dele pediu para o professor aceitar ele pelo particular dele daí. Tá, então diz para ele entrar, que daí, se é ele mesmo, eu aceito. Oi, prof. Larissa Roberto. Oi, fala, Luana. Esse exercício é aquele que a gente resolveu direto no computador e só te enviou, né? Não foi no caderno. Isso mesmo. Eu vou fazer a correção agora e depois eu mando o arquivo com a correção para vocês. Ah, tá, beleza. Tá bom? Então, lá naquele vídeo eu explico direitinho sobre Macunaíma. Aqui eu não vou dar os detalhes sobre ele. Então, aquilo é matéria e é preciso que vocês assistam. Ativando o Gustavo, então. Lembrando que tudo que vocês falam e o chat, tudo está gravado, tá? Que fatos eu coloquei aqui ocorreram e, entre parênteses, eu destaquei contribuíram para... calma aí, eu acho que eu não coloquei que eu estou apresentando, né? Deixa eu apresentar para vocês, senão eu falo e vocês não estão vendo. Deixa eu abrir o documento aqui. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim. Sim? Ótimo. Sim, prof. Então, que fatos ocorreram para o aparecimento do modernismo no Brasil? No sentido que fatos contribuíram. Eu coloquei aqui alguns fatos, não era necessário que vocês tivessem listado todos, e talvez vocês até tivessem listado algum a mais, né? Mas eu coloquei aqui os básicos. Então, um dos fatos foi o surgimento das vanguardas na Europa. A partir das vanguardas surge o pré-modernismo e depois o modernismo no Brasil. O outro fator que contribuiu para o surgimento do modernismo foi que vários intelectuais brasileiros viajaram para a Europa, quer seja para estudar, quer seja para viajar, e até, no caso de um deles, para tratamento de saúde. E essas idas à Europa fez com que eles tivessem contato com os modernistas europeus, com os franceses, com os portugueses, né, com os modernistas espanhóis, e depois que eles voltam para o Brasil, eles trazem esse fomento, essa nova veia da produção literária. Outro fator que contribui foi o surgimento do modernismo português, lá em 1915. Depois, nós temos a nossa Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922, tanto que 1922 é o marco do modernismo. Lembrando que essa Semana de Arte Moderna tem o nome de semana, mas na verdade não foi a semana toda, foram 3 dias, aliás, 3 noites. Foram espetáculos e shows, né,
Um acontecimento na vida cultural paulista diferente do que se fazia antes, porque agora a estética era moderna, era uma estética para chocar a sociedade. Ocorreu entre os dias 15, 17 e 19 de fevereiro. Da questão do contexto histórico, nós temos a política café com leite. O que a política café com leite tem a ver com o surgimento do modernismo? Vocês devem lembrar que antes a questão financeira, né, onde tem mais dinheiro, também tem a cultura. E a elite financeira ficava no Rio e ficava em Minas. Depois daquele polo Minas e Rio, São Paulo começa a entrar nessa hegemonia, que foi na política café com leite, quando os governadores se revezavam. Uma vez o governador era de Minas, outra vez de São Paulo. Como São Paulo produzia bastante café e Minas tinha criação de gado, então essa política ficou conhecida como café com leite. E é claro, tendo agora então esse boom em São Paulo, esse crescimento econômico, a vinda dos imigrantes italianos, fez com que São Paulo se desenvolvesse bastante, se tornasse também um polo de riquezas e, por consequência, um polo cultural. E foi lá que surgiu o modernismo. No panorama internacional, ocorreram alguns fatos que a gente pode ressaltar aqui e que têm consequências no modernismo. A Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a ascensão do fascismo na Itália e a chamada Belle Époque, que foi até 1914. Então, isso tudo tem influências depois no surgimento do modernismo. Até aqui tudo ok? Como ninguém Sim, falou, tudo ok. Tá bom. Obrigada, Rafaela. Segunda questão era em que ano começou o modernismo brasileiro, né? Quando começa a primeira geração? Foi em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Todas as obras do modernismo, primeira geração, foram escritas depois de 1922? Não. Tem obras que foram publicadas já em 1917 e que têm esse estilo moderno. 1922 é o marco do modernismo por causa da Semana de Arte Moderna, mas isso não quer dizer que os autores desse período já não tivessem escrito com a estética moderna um pouco antes. Como podemos caracterizar os autores da primeira fase do modernismo? Lembrando que, caracterizando os autores, eu caracterizo também as obras e o período. Eu coloquei aqui algumas dessas características, que os autores valorizam o cotidiano, então eles falam sobre o dia a dia, eles promovem um resgate das raízes culturais brasileiras, falando de folclore, conhecimento popular, fazem críticas à realidade brasileira, então a realidade brasileira é retratada, mas não como algo sempre perfeito, então o que tem de defeito eles expõem também. Uma renovação da linguagem. A linguagem da literatura anterior era sempre rebuscada, sempre linguagem culta, e agora eles buscam retratar também as gírias, os falares regionais, a linguagem do povo. Eles se opõem ao parnasianismo e ao academicismo, principalmente na poesia. Enquanto que os parnasianos queriam muito que a poesia fosse sempre com rima, sempre com métrica, geralmente essa poesia era um soneto, eles querem que a poesia seja livre, que não precise ter rima, não precisa ter métrica, não precisa ter um número exato de estrofes, é uma poesia mais livre. Eles fazem experimentações estéticas, então mudam o tamanho do capítulo, por exemplo, um capítulo, ao invés de ser tão longo, um capítulo mais curtinho.
uma poesia com um verso bem mais longo, depois mais para frente eu vou dar alguns exemplos para vocês verem. Eles foram, então, responsáveis por promover renovações artísticas, foram irreverentes. Irreverentes quer dizer que não são tão sérios, assim, não tem aquela seriedade. Isso não quer dizer que eles sejam mal educados, né? Alguns são nacionalistas críticos, os que não veem a sua própria terra como perfeita, maravilhosa. Em contrapartida, tem os ufanistas. Quem é ufanista é o que acha que a sua terra é a melhor do mundo, é a mais perfeita, a que tem as melhores paisagens, a maior variedade de fauna e flora, e assim por diante. Então, esse é o nacionalista ufanista. Então, temos, dentro dos críticos, tem um grupo chamado Grupo ANTA, e dos ufanistas tem um grupo chamado Verde Amarelista. Nada muito diferente da realidade atual, né? Tem pessoas que dizem que o seu país, né, o Brasil, é o melhor do mundo e são apaixonados, e tem outros que acham que não. Alguns são pé no chão e outros são críticos ao exagero. Mário de Andrade, onde e quando nasceu? Que pergunta mais doida, por que isso? Não é tão importante quando ele nasceu, porque ele nasceu em 1893, final do século XIX, na época do parnasianismo, simbolismo, mas é importante aqui destacar-se que ele nasceu em São Paulo, então ele nasceu no polo da produção cultural do modernismo. Que atividades ele exerceu? Ele quem? O Mário de Andrade. O Mário de Andrade foi poeta, ele foi contista e romancista. Então, poeta, trabalhava com a poesia. Contista e romancista, então ele foi prosador. O que é um prosador? É alguém que escreve textos que não são em versos, né? Contos, romances, os textos que contam uma história, da maneira natural de falar. Então, isso é prosador. Ele foi crítico e teórico de literatura. Teoria da literatura é o que a gente está estudando agora. O que significa esse período, quais as características, contexto histórico, em que isso retrata o período, o que contribuiu para a sociedade. Isso é teoria da literatura. Ele foi um estudioso e destacou-se como músico quem toca, né? Musicólogo, quem estuda a música, folclorista e etnógrafo. Quem estuda a etnografia estuda a questão do comportamento do povo, comportamento de um determinado grupo social. Então, quem estuda esses grupos sociais, a sociedade, o povo, estuda etnografia. E foi por causa desse estudo de etnografia que ele viajou pelo Brasil inteiro e que ele conseguiu tantas histórias, lendas, ditos populares, que ele usa para escrever o Macunaíma. Algumas obras do Mário de Andrade. Pauliceia Desvairada, de 1922, é um livro de poesia. Pauliceia lembra São Paulo, né? E desvairada é louca, enlouquecida. Então, uma São Paulo enlouquecida. Isso porque São Paulo já é um grande centro naquela época. Imaginem agora. Em 1928, ele publica Macunaíma, que é um livro em prosa, que ele chama de Rapsódia. Lembrando que Rapsódia é uma composição musical. E Macunaíma não é música, mas ele chama de Rapsódia porque composição musical que tem diversos conhecimentos populares é uma rapsódia. Então, o Macunaíma, como também tem essa pesquisa do conhecimento popular, ele acaba dando esse nome também. Ele publica Amar, Verbo Intransitivo, que é também um livro em prosa, e Contos Novos, em 1947.
E o Manuel Bandeira, nasceu onde? Em São Paulo também? Não, nasceu no Recife, em 1886, também no final do simbolismo parnasianismo. Mesmo tendo nascido no Recife, ele muda para São Paulo e é em São Paulo que ele produz a sua produção cultural. Quais os temas que o Manuel Bandeira aborda na sua obra, nas suas poesias? Então, são temas prosaicos, extraídos do cotidiano. O que quer dizer prosaico, quer dizer do dia a dia. Reflexões sobre a vida e sobre a morte, sobre a solidão e a condição humana. Essa expressão aqui, reflexões sobre a vida e a morte. Ele, muito jovem, teve tuberculose, ele tinha tuberculose, e vocês devem lembrar que tuberculose era uma doença contagiosa e que não tinha cura. Então, ele viveu a vida pensando que ele ia morrer a qualquer momento, porque não tinha cura para a doença dele. Mas ele acabou vivendo até os 60 e poucos anos. Então, ele viveu pensando que ia morrer. Tem uma poesia que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que é uma reflexão dele sobre isso. Ele também fala sobre a infância e sobre a saudade. Cite algumas de suas obras. Então, as obras dele são Cinza das Horas, que foi publicado em 1917. Vejam que essa é a primeira publicação e ele já deu o nome de Cinza das Horas. O que sobra depois que você faz uma fogueira ou que faz um fogo no fogão, sobram as cinzas, que é o restinho. Então ele já deu esse nome pensando que seria o primeiro e o último livro que ele ia publicar. Essa obra tem ainda influências do parnasianismo e do simbolismo. Em 1919, isso é antes da Semana de Arte Moderna, ele publica um livro de poesias chamado Carnaval. Nesse livro tem um poema bastante importante que foi utilizado na Semana de Arte Moderna, que se chama Os Sapos. Este autor não participou diretamente da Semana de Arte Moderna, mas indiretamente sim, porque este poema foi lido numa dessas noites. Mais abaixo eu coloquei esse texto e eu vou ler para vocês. Depois ele publicou Libertinagem, aí ele publica Estrela da Manhã, Estrela da Tarde, e numa publicação póstuma, quer dizer, alguém fez a publicação depois que ele faleceu, Estrela da Vida Inteira. Essa Estrela da Vida Inteira é uma antologia, em que o curador escolheu aquilo que ele encontrou de mais representativo na obra do autor. Sobre Macunaíma. Quais as características de Macunaíma fazem uma obra moderna? Fazem com que Macunaíma seja considerado um texto moderno. O uso da linguagem nacional e coloquial, então o uso dessa linguagem com gírias, com falares populares, com a linguagem caipira, né? A criação de uma identidade brasileira, que seria esse índio que não é perfeito. Então, para o autor, representava bem o brasileiro. A retomada de temas e personagens indígenas, só que não aquele indígena como perfeito, lá no mito do bom selvagem, lá do romantismo, que é o índio parecendo com um herói de cavalaria. Ele é agora um anti-herói. O que é um anti-herói? Vocês lembram que tem o protagonista e o antagonista, né? O mocinho e o bandido, o vilão. O anti-herói, ele é o protagonista da história, mas ele tem características do antagonista, porque ele não é perfeito, ele tem defeitos. Mas esses defeitos não são tantos que
fazem ele se tornar o vilão. Então, sendo o personagem principal da história, mas que não é um personagem perfeito, a gente chama ele de anti-herói. Essa obra não segue um padrão estético pré-estabelecido, não tem nenhuma obra literária, nem antes e nem depois dela, que siga a mesma estética, o mesmo tipo de construção. E ainda teve influências das vanguardas europeias, praticamente todas elas, do surrealismo, do dadaísmo, do futurismo e do expressionismo, com suas narrativas míticas, ações ilógicas e oníricas. Oníricas quer dizer relacionadas ao sonho. Míticas, relacionadas aos mitos, às lendas. E ilógica quer dizer que não tem lógica, que não vai acontecer de verdade, é uma invenção, né? Abaixo o poema que eu falei para vocês, o poema Os Sapos. Esse poema foi lido numa das noites da Semana de Arte Moderna. Foi lido, não, foi declamado. E tem um trecho do refrão em que o autor escreve: foi, não foi, como se fosse o barulho dos sapos. Esse poema, ele é para criticar o parnasianismo, criticar que os parnasianos se preocupam só com aquela batida, aquela cadência da poesia, né, da métrica e da rima, e não se preocupam com o conteúdo. Se preocupam que as palavras e as frases caibam dentro da forma e que formem um soneto, que formem um poema que eles considerem perfeito. Esse autor, apesar de criticar, ele escreve esse não é soneto, esse poema dentro da rima e dentro da métrica. Só não é um soneto. Mas os versos são praticamente todos quartetos, exceto um, que é um terceto. Ele diz assim: enfunando os papos saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz o deslumbra. A luz os deslumbra. Penumbra é um local que é quase escuro, né? Semi-escuridão. Em ronco que a terra berra o sapo boi, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. Então, primeiro sapo, sapo boi, que faz bastante barulho. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. O segundo sapo é o tanoeiro. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte! Nunca rimo termos cognatos, os termos cognatos. Termos cognatos são palavras que vêm do mesmo radical. Para os poetas parnasianos, rimar palavras do mesmo radical era um pecado. Aliás, deixava a rima pobre. Assim como rimar a mesma classe gramatical também era uma rima pobre. Por exemplo, rimar verbo com verbo. Amar com andar. Agora, se você rimar amar com luar, já não era uma rima pobre, porque amar é verbo e luar é substantivo. Meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Aqui é porque, às vezes, conforme o tamanho do verso, a pessoa tinha que colocar uma vogal a mais, uma consoante a mais, ou então, às vezes, ele tinha que retirar algumas letras ou algumas pronúncias. Por isso que ele comia os hiatos, diz ali em cima, né? Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Então faz 50 anos que surgiu essa estética parnasiana e as pessoas continuam seguindo. Clame, quer dizer, chame, grite, né? Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei. Foi, não foi, não foi. E aí imaginem aquela plateia no Teatro Municipal repetindo o refrão. Foi, não foi, não foi. Parecia um banhado de sapos. E eles achavam que estavam vaiando e, na verdade, estavam contribuindo para
para a construção do sentido da poesia. Brada quer dizer grita, brada em um assomo, o sapo tanoeiro. A grande arte é como o lavor de joalheiro. A grande arte é escrever poesia. Lavor é trabalho. E joalheiro é o que faz as joias, né? Os parnasianos gostavam de se comparar com os joalheiros, com os ourives e com os construtores. De que forma? Na construção da joia, eles diziam que você tem que limar, tem que colocar as pedrinhas no lugar, tem que deixar a joia perfeita para que alguém queira comprar para usar ou para dar, né, para presentear alguém, porque ninguém quer uma joia com defeito. Assim tinha que ser a poesia. Na construção, quando você faz uma ponte, uma casa, um prédio, primeiro vem toda a fundação, os ferros, o reboco, e só no final é que você faz o paisagismo, faz, né, a pintura, deixa tudo bonitinho, decorado. E é esse o trabalho que fazia o poeta. Ele usava as palavras como se fosse a sua matéria-prima, o papel, e aí os rabiscos como se fosse o andaime, ou como se fosse o trabalho que o joalheiro fazia lá, o trabalho bruto para fazer a joia, e os andaimes para fazer a casa. E no final sai um poema lindo, maravilhoso, que você ouve e diz, nossa, que rima perfeita, que construção excelente. Porque para eles, para fazer literatura, para fazer poesia, era necessário ter 90% de trabalho e apenas 10% de inspiração. Eles diziam mais transpiração do que inspiração. Ou bem de estatutário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Vário quer dizer variado, diferente. Outros sapos pipas, um mal em si cabe, quer dizer, orgulhoso. Falam pelas tripas, não sabe, sabe, não sabe. Longe dessa grita, grita ali no sentido de gritaria, lá onde mais densa a noite infinita, veste a sombra imensa. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo solitário é. Que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio? Então, esse último sapo, sozinho, quietinho, isolado, só chorandinho, representa os poetas e os escritores modernos que não tinham muita voz e nem muita vez ali. Aqui abaixo eu deixei o link para vocês chegarem no poema Os Sapos, onde tem uma explicação, uma análise. Tudo ok por enquanto? Sim, tudo ok. Tá bom. Michel está perguntando quem participou de manhã. Você participou de manhã, Michel? Porque eu convidei só os que não estavam com o nome na chamada. Porque eu fiz uma chamada, daí quem não estava com o nome na chamada, aí eu fiz o convite para participar agora. Da terceira 8, eu sei que um aluno participou de manhã. Da terceira 7, teve mais de um. E dos alunos do matutino, os que não participaram também no matutino, eu fiz convite para vir aqui no noturno. Para dar oportunidade para todo mundo. Eu posso continuar, gente? Pode. Posso? Pode. Ótimo. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, por favor, falem, tá? Então, aqui eu estou com a página do livro de vocês, é lá no início, onde vocês começaram a estudar, geração de 22. Essa imagem que aparece aqui na tela é o Antropofagia, da Tarsila do Amaral, a mesma que fez o Abapuru. Ela usa a mesma técnica, que é do gigantismo ali, o contraste de cores. Veja até o detalhe do sol, que é um gomo de laranja, né? Uma laranja cortada ao meio. Uma folha de bananeira, aqui os cactos, né? Ao fundo o céu azul e a grama aqui embaixo. E parece ser um homem e uma mulher sentados ali.
Já na sequência tem sobre os autores. O primeiro autor que o livro traz aqui é o Oswald de Andrade, que é um poeta, romancista e que foi um dos precursores da Semana de Arte Moderna, um dos que trabalhou efetivamente na criação da Semana de Arte Moderna, na efetivação da Semana de Arte Moderna. Ele foi casado com a Tarsila do Amaral até mais ou menos 1930, e depois disso ele casou-se ou morou junto com a Pagua, Patrícia Galvão. Então ele se separou da primeira. E ele foi, depois que ele se casou com a segunda mulher, militante comunista. O Mário de Andrade era de São Paulo, né, como eu já disse para vocês. No começo da carreira, ele não se chamava Mário de Andrade na literatura, ele usava o pseudônimo Mário Sobral. Depois é que ele veio a ser conhecido com o nome real dele. Aqui tem as obras que ele publicou, tem as explicações um pouco mais detalhadas, e ele que foi o autor do Macunaíma. Macunaíma, ele não inventou o nome Macunaíma, ele pegou a história de uma lenda indígena dos povos indígenas que viviam na Amazônia brasileira e venezuelana. Então, daquele grupo, ele utiliza-se da lenda do Macunaíma e mistura com as outras que ele encontra nas suas viagens pelo Brasil e cria o seu texto. Eu não vou falar sobre Macunaíma porque eu falei naquele vídeo que eu publiquei para vocês lá no YouTube. O outro autor é o Manuel Bandeira, aquele que eu disse para vocês que tinha tuberculose e que viveu a vida toda pensando que ia morrer. Aqui abaixo tem 3 textos do Manuel Bandeira. Esse primeiro, Andorinha, ele reflete bem a vida do próprio poeta. Então, o eu lírico dá para dizer que é o próprio autor. Ele diz: Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, à toa. Esse à toa seria como se fosse a representação do barulho que a andorinha faz, né, do chilrear da andorinha. Assim como o Bem-te-vi, né, fala Bem-te-vi, então ela fala à toa, à toa, à toa. Então, passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste. Passei a vida à toa, à toa. Então, para ele, andorinha ficar à toa o dia inteiro é o papel de uma andorinha, porque a andorinha faz isso. Agora, ele que passou a vida toda fazendo isso, talvez seja um arrependimento, saiba-se lá. Um outro poema é Momento num Café. Nesse aqui ele fala da questão da transitoriedade da vida. Então, esse momento num café poderia ser um momento num barzinho, numa lanchonete, num pub. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café, quer dizer, os que estavam ali, tiraram o chapéu maquinalmente. Maquinalmente quer dizer sem pensar muito. Foi uma ação mecânica. Saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes da vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando longamente o esquife. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Vejam a figura de linguagem aqui, a metáfora que ele usa. Saudava a matéria que passava. Então, ele não saudava maquinalmente, ele estava pensando, estava refletindo na sua vida e saudava o corpo que passava ali, né? Essa matéria que passava liberta para sempre da alma extinta, né? Então, o corpo da pessoa que havia falecido. Observem uma característica moderna aqui nesse poema,
Vocês devem estar vendo o que eu destaquei aqui na segunda coluna da poesia Momento num Café. No entanto, se descobriu num gesto largo e demorado. Observe que aqui, antes da palavra gesto, tem um colchete. Esse colchete no início dessa segunda linha significa que esse trecho faz parte da linha anterior. Quer dizer, tudo isso é um único verso. O mesmo vale para esse trecho aqui, ó. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade. Se coubesse aqui na folha, seria tudo numa linha só. Como não coube, foi escrito logo abaixo e iniciou-se com um colchete. E era bem comum os poetas modernos utilizarem esses versos bastante longos, porque agora eles não precisam daquela medida, da métrica, de deixar tudo do mesmo tamanho, com o mesmo número de sílabas. Então, não há problema que o verso fique mais longo. Geralmente, esses poemas são poemas em prosa. Pode observar que não tem rima aqui. É como se estivesse contando uma história. O terceiro texto é o Nova Poética. Antes de eu falar sobre o poema, observem de novo aqui. Vejam a extensão dessa estrofe. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olhem essa estrofe, o tamanho. São 4 linhas e isso tudo é o mesmo verso. Então, se coubesse na mesma linha, seria na mesma linha. Sempre que a gente estiver copiando no caderno, por exemplo, e não cabe na linha, a gente copia na linha de baixo o mais à direita possível e inicia com um colchete. A gente faz assim para dizer que isso faz parte do verso anterior. E aí o próximo verso você faz na outra linha. Esse poema está comparando os poetas modernos com os poetas parnasianos. Diz ali: vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido, aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Sai o sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada e na primeira esquina passa um caminhão, salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama. É a vida. O poema deve ser como a nódoa no brim, fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero. Sei que a poesia é também orvalho, mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens 100% e as amadas que envelheceram sem maldade. Então veja a diferença do poeta parnasiano ou até do poeta romântico, que é aquele que faz a poesia orvalho, aquela poesia leve, a poesia mais bonita, com o poeta moderno. O poeta moderno jamais será o poeta da poesia roupa de brim branco. O poeta moderno é aquele que coloca a lama na roupa branca. Porque a poesia moderna, a literatura moderna, é a inédita, é a diferente, é aquela que provoca, aquela que choca, principalmente nessa primeira geração. E ainda tem mais 2 poesias que eu gostaria que vocês comparassem para ver a diferença entre a poesia moderna e a poesia anterior. Essa primeira é uma poesia do romantismo, do Castro Alves, da terceira geração. O Castro Alves geralmente escreveu poesias libertárias, né, a poesia que fala da questão da escravidão. Essa não é uma delas, é uma que fala de amores. Ele diz: não sabes, criança, estou louco de amores. Criança aqui quer dizer moça, menina, não é criança pequenininha, não. É no sentido carinhoso de falar. Prendi meus afetos, formosa Pepita, mas onde? No templo, no espaço, nas névoas? Não rias, prendi-me num laço de fita. Então ele está falando do laço do cabelo dela, né? Dos cabelos da menina. Na selva sombria de tuas madeixas são as tranças,
nos negros cabelos da moça bonita, fingindo a serpente que enlaça a folhagem, formoso enroscava-se o laço de fita. Observe que ele deseja ter ou até ser o laço de fita que está no cabelo da menina. Meu ser que voava nas luzes da festa, qual pássaro bravo que os ares agita, eu vi de repente cativo, quer dizer, preso, submisso, rolar prisioneiro num laço de fita. E agora, enleada, quer dizer, enrolada, na tênue cadeia, debalde minha alma se embate, se irrita, o braço que rompe cadeias de ferro, não quebra teus elos, ó laço de fita. Então o laço agora conseguiu fisgá-lo, amarrá-lo, né, deixá-lo preso. Meu Deus, as falenas têm asa de opala. Então, a asa de opala é uma pedra preciosa, e falena é uma borboleta noturna, uma mariposa. Então, as falenas têm asa de opala. Os astros se libram na plaga infinita. Os anjos repousam nas penas brilhantes, mas tu tens por asa um laço de fita. Há pouco voavas na célere valsa. Célere quer dizer devagarinho, né? Na valsa que anseia, que estua e palpita. Por que é que tremeste? Não eram meus lábios, beijava-te apenas teu laço de fita. Mas, ai, fim do baile, despindo os adornos são os enfeites, né, tirando os enfeites, na alcova onde vela ciosa crepita, a alcova é o quarto, ciosa é zelosa, então uma vela que crepita queima, né, seria com a chama. Talvez da cadeia libertes as tranças, mas eu fico preso no laço de fita. Pois bem, quando um dia na sombra do vale abrirem minha cova, formosa Pepita, que ele está falando um dia que ele for morrer, ao menos arranca meus louros da fronte e dá-me por coroa teu laço de fita. Então, se ele tiver os louros, aqueles louros da vitória, depois de morto, é para ela tirar esses louros e colocar no lugar o laço de fita. É um poema romântico, um poema falando de amor. Já o nosso poeta moderno faz um poema minimalista. Ele diz, poeta Oswald de Andrade, amor, humor. Quer dizer, o amor é uma ironia. O amor é uma coisa estranha. E é isso, acabou. Amor, humor. E aí? Agora falem. Vocês estão me ouvindo ainda ou já dormiram? É tanta coisa. Estamos ouvindo ainda. Sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo? Deu para entender ou ficou alguma dúvida? Ou ficaram todas as dúvidas? É tanta coisa. Deu pra que dá um entender. nó na cabeça. Verdade? Deu um nó na cabeça. Se acaso vocês tiverem um tempinho e quiserem assistir mais uma vez para ver pausadamente, e se não, também eu vou mandar a cópia da resolução do exercício, eu vou mandar a cópia para vocês. Eu vou encerrar então a gravação e depois ainda a gente pode continuar conversando informalmente, se tiverem mais alguma pergunta, tá bom? Eu vou fazer a chamada agora. Só um pouquinho, deixa eu encerrar a gravação, daí eu já mando o link da chamada.